Pronto, a Juliana já está aqui aparecendo. Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite. A Juliana é minha ex-aluna e vocês não podem imaginar o orgulho que eu tenho de ver uma ex-aluna minha participando de uma aula, ou seja, dando aula aqui comigo, né? Eu espero que vocês também possam participar algum dia de uma aula, né, de algum professor que vocês gostem. A Ju foi minha aluna em uma outra faculdade há bastante tempo e a gente retomou o contato justamente a partir desse projeto dela, que é o Gerúndio. O projeto dela é imperdível, eu acho que todo mundo deveria acessar. Primeiro, porque acho que por ter acompanhado um pouco essa trajetória da Juliana e ter visto tanta transformação mesmo ao longo, né, desses anos, acho que é um prazer. Estava falando com ela aqui um pouquinho antes de entrar com vocês, de pensar uma pessoa que estudou marketing, mas que conseguiu muito mais. Ela estava me falando que de forma autodidata, que ela pesquisou na internet, fez o site sozinha, coloca os conteúdos no Instagram sozinha, edita os vídeos. A gente já está aqui falando de mercado de trabalho. Ou seja, Ju, você está mais do que bem apresentada. Eu queria que a gente começasse a falar, eu acho que você pode um pouco apresentar o Gerúndio, se você quiser, e logo em seguida falar um pouco sobre qual é a maior dificuldade que você enxerga hoje para que jovens negros e negras acessem ao mercado de trabalho. Ótimo. Primeiro, olá. Quero agradecer demais esse convite. A professora Aline é uma das professoras que eu mais admiro, assim, toda a minha trajetória aí dentro da faculdade. Ela sabe disso. Gosto muito, assim, sou admiradora, nada secreta do trabalho dela como pessoa, enfim, vários minutos que a gente ficava conversando. Eu estava até conversando esses dias com um amigo meu sobre isso, falando assim, eu só não ficava mais tempo conversando com ela depois da aula, porque não dava, eu tinha que pegar o ônibus para ir embora, porque senão eu ficaria lá horas. Então, quero agradecer demais, para mim é uma honra estar aqui. Na verdade, eu sou da periferia, né, da periferia de Osasco, no bairro chamado Jardim Veloso. Então, assim, eu trago muito daquilo que eu vivo, né, e apesar de ter pessoas diferentes de mim, de várias outras, com várias outras vertentes, né, fazem várias coisas que eu não faço, mas que em algum dado momento a gente se assemelha em alguma situação, né? Infelizmente não tão boas assim. Mas aí falando sobre essas dificuldades, que eu acho até que é um gancho, né, como uma mulher negra, uma pessoa negra, né, dentro do mercado de trabalho, a minha área especificamente falando, né, que é de marketing, é uma área muito estratégica da empresa. Ou seja, né, a gente lida com muitas pessoas de alta gestão, né? É muito difícil lidar com pessoas ali, vamos dizer, de uma ala mais operacional. Geralmente é de uma ala mais executiva, né? Então, por isso, imagine uma pirâmide, né? Uma pirâmide que a gente chama social. Nós, mulheres negras, nós estamos na base dessa pirâmide, né? Os homens negros um pouco mais acima, por serem homens, mas como negros ainda ali muito abaixo da pirâmide. Aí vem as mulheres brancas e os homens brancos, os transexuais, né? Que já é uma nova, vamos dizer, uma nova ala dessa base, né? Já está abaixo até das mulheres negras, né? Tem alguns estudos que falam um pouco mais sobre isso, mas até então nós somos a base ali, né? Todo mundo ali que movimenta toda uma sociedade, mas quanto mais a gente sobe, né? E aí a nível hierárquico, né, de uma empresa, você vai embranquecendo cada vez mais. E aí, voltando para a minha área, então, eu lido com muitas pessoas que têm classes completamente diferentes da minha, né, que têm realidades completamente diferentes da minha. Então, eu sempre enxerguei que, como uma pessoa negra dentro de uma empresa, numa área estratégica, eu sempre tive que me provar muito mais para as coisas, né, em situações de que, assim, algumas pessoas do mesmo cargo do que eu, né, mas por serem fisicamente diferentes, tinham que provar muito menos. Isso era muito claro em várias situações. Então, eu acho que a dificuldade vai desde aí, né, de uma forma estrutural, e aí quando você entra dentro do mercado de trabalho, você consegue enxergar isso de uma forma mais prática, né? E além disso, né, eu acho que as empresas, isso é uma coisa que também a gente discutiu lá com o Vitor, tem que preparar esse público interno, né? Porque eu fico pensando como você já deve ter escutado, eu enquanto mulher, apesar de branca, mas já escutei muita coisa machista, né? Você deve escutar muita coisa racista sem poder exatamente, né, fazer uma intervenção, porque muitas vezes tem um nível de hierarquia maior, e como é que você vai dizer para o chefe, ó,
essa sua fala não é muito bacana, né? Acho que as empresas faz parte, esse é o papel fundamental da área de recursos humanos, junto aos líderes da empresa, para poder criar programas que também, de certa forma, transmitam, né, essa questão de uma forma institucional e que os líderes sejam aqueles que carregam, que portam essa mensagem da empresa pró-diversidade, dizendo que nas coisas mais sensíveis o discurso, né, alimenta as divergências que há entre pessoas diferentes, né? O discurso reproduz o racismo. Então, a pessoa negra dentro do espaço de trabalho muitas vezes tem que ouvir piada, alguma coisa jocosa sobre alguém, né, da TV, alguma coisa desse tipo, que nós mulheres também a gente escuta o tempo todo, né? Do tipo, isso não é coisa de mulher, mulher dirige mal, sei lá, qualquer coisa assim, das mais banais às mais complexas. E se a empresa não faz esse papel, a gente não, sozinho, né, fica mais difícil a gente conseguir, com certeza, né, transmitir isso. E fora isso, né, o que pelo menos eu percebo que o movimento negro muito fala é que já estão cansados também de serem os protagonistas dessa educação de gente branca, né? A gente costuma falar assim que o Google está aí para todo mundo, né? Isso. Quem quer, pesquisa. Mas eu acho, eu particularmente, né, por causa do gerúndio, naturalmente as pessoas vêm perguntar coisas para mim que eu respondo numa boa, né? Porque eu entendo que esse assunto, apesar de ser um assunto velho, ele trouxe ele inflamou tanto nos últimos tempos que se tornou uma pauta nova de novo, né? Então, você vai acabar procurando em pessoas que sofrem mais com isso na pele, né? Literalmente. E ok, eu acho que em relação a isso, agora quando você traz isso para o âmbito corporativo, é como se a gente tivesse um certo limite para se posicionar. E aí, como você falou, e é muito claro assim isso na prática, assim, no dia a dia, que a gente pode chegar até certos limites, porque não cabe a nós, né? Tem muita coisa envolvida ali. Uma coisa também muito importante e que as pessoas precisam começar a falar sobre isso, que é assim, tá tudo bem você discordar desde que seja de uma forma coerente, né? Desde que não. E eu tenho uma coisa muito comigo de que se transcender os meus princípios, eu acabo me posicionando. Óbvio que a gente tem que saber como se posicionar, né? Mas hoje, se é uma empresa que quer crescer, se é uma empresa que quer realmente expandir, ela tem que começar a entender que esses discursos sociais, eles vão estar cada vez mais latentes dentro de uma empresa e que isso gera lucro, né? Porque quando a gente fala na área de marketing, por exemplo, quanto mais você ter pessoas diversas dentro da sua empresa que atuem em áreas estratégicas da empresa, mais você vai ter como atuar em vários lugares, né? E isso é muito rentável para uma empresa. E aí, enquanto as pessoas de grupos socialmente minoritários, eu incluo não só negros, mas todas as outras pessoas que se encaixam nesse termo, não estiver ali como tomador de decisão, as coisas não vão mudar. Né? Então, é muito importante que as empresas enxerguem isso e saem um pouco dessa coisa do oportunismo, né? De pegar aquela pauta que está se falando naquele momento, tipo Black Lives Matter, né? Vidas negras importam em 2020, e pegar isso como uma realidade e falar assim, não, eu preciso ter um diretor negro da minha empresa, eu preciso ter mais gerentes negros, preciso ter mais coordenadores, coordenadoras, enfim, porque são pessoas que realmente vão gerir aquela situação, né? Não ficar só na ala operacional e falar assim, minha empresa tem diversidade, porque não é isso. Tem dois indicadores aí, né? Quantas pessoas negras tem na empresa e quantas pessoas pessoas assim que estão na ala assim estratégica da empresa. Quantas pessoas negras tem ali? É muito difícil conseguir esse dado, inclusive. Eu tenho pesquisado e perguntado para pessoas do meio, porque sempre para nessa questão de estamos colocando gente para dentro, o cargo não importa muito. Sim. Porque tem essa coisa de achar que eu estou cumprindo com o meu papel. Tem pessoas negras, tem pessoas indígenas, tem pessoas transexuais dentro da minha empresa. Tipo, então eu estou sendo uma empresa Pode diversa. Ser qualquer coisa, né? A gente dá qualquer coisa. E aí a gente olha para o social, né? Que aí é o que tem se falado muito, que é o racismo estrutural. É isso, né? Que também as empresas têm que começar a entender que é uma estrutura, né? Eu não posso me equiparar com o ensino
né, com requisito igual de uma mulher branca, dependendo do lugar que ela tiver da minha idade, né? Porque eu sou uma mulher preta periférica, então, consequentemente, tive menos estudo, consequentemente, a minha família tem menos dinheiro. Então, assim, tem essas consequências que vêm de anos de história, né? Então, as empresas também têm que entender que há outros requisitos para essas pessoas e que eles são tão bons quanto, né? Que aí a gente fala sobre a inovação, sobre a resistência, sobre a autodidata. Então é isso que eu trago no meu projeto, de assim, eu não preciso, assim, o estudo ele é muito importante, mas eu acho que as pessoas pararam de enxergar e agora estão voltando a enxergar também que nós somos pessoas autodidatas e que somos capazes também, mesmo com poucos recursos, né? E no final das contas, o capitalismo em massa, quem rentabiliza são essas pessoas. Então, são essas pessoas que vão a grande força de trabalho, né? É a grande força de trabalho. Então, é uma coisa que eu, mesmo de uma forma muito pequena, né, muito mísera ainda, tenho tentado colocar em pauta, porque eu acho que isso é muito importante. Você falou de uma coisa pequena, eu lembrei de um provérbio africano que fala que quando uma pessoa faz uma coisa pequena para um grupo de pessoas que, enfim, são também um grupo pequeno e meio invisível, grandes transformações acontecem, né? Essa questão de não ter recurso e ter que se virar e ter que estudar e tudo mais, isso é uma coisa que talvez, né, Ju, você tenha conseguido conciliar isso também por um ambiente familiar favorável, né? Sim. O problema é que a gente tem pessoas que passam por outras coisas que vão se enroscando aí no meio, como, por exemplo, um ambiente familiar não favorável, né? E que precisam realmente de um incentivo da empresa para poder tirar ela desse ambiente, para poder realmente levar para um curso, uma coisa assim. E essa força do empreendedorismo, que eu acho que responde um pouco à informalidade, né? Tem muitas pessoas, principalmente pessoas negras, que trabalham na informalidade. E aí, essa aposta, né, numa rede, eu vou chamar aqui de afrofuturista, mas numa rede de um mercado que busque, né, de certo modo, fazer com que o dinheiro circule entre os seus, né? Sim. Black Money, né? É. Sim, na verdade, falando sobre esse vídeo, essa live especificamente, né, é um projeto da Unicef Brasil que chama 1 milhão de oportunidades, né? Quem quiser procurar é umio.com.br, um número, né? E, enfim, esse projeto, a ideia dele é que daqui em 2 anos ele gere 1 milhão de oportunidade para pessoas periféricas, né? Então, oportunidades de trabalho, né? Só que a gente sabe que o ambiente corporativo ele não é tão amigável assim para essas pessoas, para nós, né? Então, ele também traz alguns conteúdos sobre empreendedorismo. Então, eu, junto com mais dois outros convidados, né? A gente falou, deu algumas dicas no meu caso, eu dei de marketing, de comunicação, e eles, na área deles, justamente para isso, né? O nome da live Corre Louco Atrás do Troco, né? Porque como é que a gente, nesse meio, às vezes você está desempregado e tal, como é que você faz para conseguir um dinheiro, né? Sabendo que você não tem esses recursos. Então, lá a gente deu algumas dicas sobre isso, né? Principalmente trazendo os recursos que você tem natural, né? Porque às vezes a gente fala, eu não sei o que fazer, eu não tenho, mas às vezes é só uma questão de incentivo, né? E de procura e de exemplos, né? Porque eu acho que isso é uma coisa muito do povo brasileiro, né? Eu quero ver quem é que já fez, né? O boca a boca. Então a gente traz muito esse discurso popular assim na live, justamente para atingir essas pessoas, né? De que, olha, você pode e você não é diferente nem pior do que ninguém que está ali e já fez várias faculdades e está dentro de uma empresa, você pode conseguir os seus recursos. E aí, falando sobre isso, né? Além dessa live, eu já entrevistei também 2 empreendedoras, e é muito engraçado porque uma realmente veio de um berço mais privilegiado, ela é negra também, mas veio de um berço mais privilegiado, então fez faculdade, conseguiu estudar bastante para passar numa faculdade pública e tudo mais, enfim. E hoje ela é empreendedora de uma consultoria, ela tem uma consultoria de tecnologia de alimentos, então uma coisa bem, assim, bem específica. E a outra empreendedora, ela já vem de uma outra realidade, negra também, mas que ela é empreendedora periférica. Ela fala que ela aprendeu o empreendedorismo na prática. Então, vai lá e faz. Se não der certo, a gente faz de novo. E se não der,
Fazemos de novo. Então, a minha conversa com as duas é muito engraçada, porque a gente tratou de alguns assuntos parecidos, mas você entende muito claro quando as realidades são diferentes, como é que é as coisas, né? E aí a Sami, por exemplo, que é uma empreendedora, microempreendedora, ela vendia doces porta a porta, e com a pandemia, ela falou, o que eu vou fazer agora? Né? Tipo, ela estava desempregada, e aí foi quando ela lembrou que ela tinha uma rede social da loja de doces dela e começou a trabalhar ativamente na loja de doces. E hoje, além disso, ela é supervisora de uma empresa, uma supervisora comercial de uma empresa voltada para microempreendedores da periferia. Então, ela atinge o público dela ali com essa empresa, faz essa captação, então ensina para eles o que é um MEI, fala para eles que essa empresa dela oferece portfólio gratuito para essas pessoas. Então, ela está ali, né, e ela é uma das pessoas que mais entrega resultado. Por quê? Porque ela é uma delas, né? Então, eu acho que empresas que abrem esse espaço para esse tipo de pessoa, né, para quem realmente é do... Eu não gosto muito de falar do lugar de fala, porque eu acho que cada um tem o seu, e cada um pode, no seu âmbito, falar de alguma forma do mesmo assunto, sabe? Mas para quem está ali falando, né, e é aquela pessoa, se caracteriza como aquela pessoa, consegue entender as necessidades de uma forma muito mais ágil, né? E então, basicamente, é isso. Eu queria só te fazer mais uma pergunta, que é, pensando na sua... claro que não é uma vasta trajetória profissional, porque você ainda é muito jovem, né? Mas você já tem alguns anos aí. Se você notou já, quer dizer, você tem notado desde o começo, a sua primeira experiência profissional, talvez uma estagiária, alguma coisa assim, até hoje, você viu essa diferença, assim, dentro das empresas, no que diz respeito à relação de raça com a relação do trabalho, né, o ambiente organizacional, etc. Né? Se tem mais abertura hoje do que tinha antes, como é que você sente isso? Eu acho que está caminhando para que sim, né? Atualmente, pensando comparado a 5 anos atrás, a gente nem se falava disso, né? De enxergar pessoas negras. Eu lembro que uma vez só eu tive um gerente negro e de marketing na empresa, e eu lembro que ele já vinha com um viés completamente diferente, que eu me identificava, mas naquela época eu não me entendia muito, assim, como um ser social e político, ainda não tinha muito essa concepção de tudo, mas eu entendo que a gente está numa evolução, porém, eu acho que cabe a nós, né, dentro de cada uma das suas partes, das suas áreas, fomentarmos isso, né? Ou seja, falarmos mais e trazer isso mais em pauta para que isso cada vez seja mais consumido e chegado lá nas empresas, enfim, ou nesses tomadores aí de decisão para que realmente as coisas mudem, sabe? E só o fato, né? Tô pensando você, né? Antes você usava o cabelo mais alisado e tal, né? Eu fiquei pensando assim, o corpo negro, né? O corpo negro com o seu cabelo black, o corpo negro com as suas roupas étnicas, né? O corpo negro com tudo isso já é um acontecimento dentro das empresas, né? A Porque a gente gente já nem fala que via eles são isso antes. manifesto ambulante. Nós somos uma. Eu, particularmente, eu fui cortar o cabelo, né? Fazer o famoso Big Shop, né? Ano passado, enfim, eu tenho com 24 para 25 anos, né? E foi uma revolução, assim, para mim, praticamente, na minha vida, porque muda tudo, né? A transição capilar, principalmente para mulher negra, né? Muda, porque mexe muito com a autoestima, e, enfim, tem várias outras questões além disso, mas aí eu acho que cada vez mais, né, a gente se manifestando, e aí, às vezes, simplesmente tentando ser mais quem nós somos, né, enfim, de uma forma mais natural, trazendo mais a naturalidade da coisa, né, saindo, desraizando dessa coisa colonial, vamos dizer assim, as pessoas começam a enxergar, e tem pessoas que se incomodam mesmo, né? Então, a gente entende, eu acho que é muito importante frisar que existe sim a desigualdade social, que existe sim o racismo aqui no Brasil, que não é porque somos um país que a miscigenação é gigantesca, né? Tem muitas pessoas diferentes, que não existe o racismo, pelo contrário, né? Então, e é isso que eu acho que a gente se manifestando cada vez mais e sermos mais quem nós somos, conseguimos mudar, né, caminhar para alguma coisa diferente do que é hoje. Pessoal, então eu queria agradecer muito a Juliana pela participação mais uma vez. Uma grande honra ter a Juliana aqui, minha ex-aluna favorita.
E vocês, né, sigam aí o Instagram da Juliana, se quiserem, se tiverem interesse pelo tema. Ela tem um monte de live super legal, com linguagem acessível, jovem, porque ela é uma jovem, né? E eu também sigo a Juliana por lá. Então, é isso aí. Obrigada, viu, Ju, por trazer para a gente todo o seu conhecimento aí.